1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí. Isso aqui é urgente, né? Urgente porque algo muito grande aconteceu hoje nos Estados Unidos e tem a ver com o povo brasileiro. Quer dizer, os deputados aqui nos Estados Unidos fizeram um projeto de lei para barrar o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E o mais incrível de tudo isso é que não somente eles estão fazendo uma lei para barrar o Alexandre de Moraes, eles estão dizendo explicitamente que é para barrar ele. É para barrar o careca ditador pseudo juiz. É isso que eles estão falando. Não é, por exemplo, nós vamos fazer uma lei genérica e aí a gente vai e coloca o Alexandre de Moraes na lei. Não, não é isso. A lei que eles estão falando, eles estão nominando o Alexandre de Moraes como exemplo nesse projeto de lei. O negócio é muito sério mesmo. Mas é aquilo que a gente vem falando para vocês há algum tempo, né? Nós temos algum tempo dizendo para vocês das coisas que têm acontecido nos Estados Unidos, no Brasil, que nós precisamos lutar. E, claro, o que o povo brasileiro quer é milagre, né? O povo quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, o povo quer que as coisas aconteçam imediatamente. As pessoas não conseguem entender que não é bem assim. As coisas demoram. As coisas são demoradas, é muita burocracia, tem muitas questões complexas, não é de uma hora para outra. E as pessoas têm que acreditar, continuar compartilhando os vídeos, continuar dando seu joinha, continuar ajudando, fazendo a sua parte, sabendo que o milagre não vai ser um milagre, não vai ser da noite para o dia. Mas cada passo que nós damos o lado certo e cada passo que o Alexandre de Moraes dá do lado errado, isso aí melhora para a gente. Então a gente precisa colocar isso nos contextos, entender o que está acontecendo realmente nesse mundo. Então vamos acreditar, vamos acreditar. Eu sempre falo para as pessoas, o nosso papel é fazer aquilo que está no nosso alcance. É lutar, por exemplo, agora a gente está lutando para o impeachment do Alexandre de Moraes. Nós precisamos 41. Vamos já chegar aos 41. Chegando aos 41, vai ser uma força muito grande, o Pacheco vai ter que botar o pedido. Ele botando o pedido, o Moraes, ele é retirado. Imagina você, daqui a, sei lá, 2 semanas, 1 mês, a gente tem a notícia de que o Alexandre de Moraes, aí viu o babaca do Bonner, né? O babaca do Bonner. O juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, é afastado do cargo porque tem um impeachment, um pedido de impeachment sendo pautado no Senado brasileiro. Porra, que notícia sensacional, mano. Mas isso não acontece na hora que vocês querem. Não é mágica, porra. A pessoa tem que parar com essas palhaçadas de o cara quer um milagre, porra, é coisa demorada. Porque conforme a gente vai tentando uma coisa, o sistema vai tentando desfazer do outro lado. Então a gente precisa fazer a nossa parte e pronto. E acreditar, porra. Entendeu? E essas pessoas que entram no canal enchendo o saco porque não acreditam em porra nenhuma, cara, ignora essa gente. Já falei pra eles procurar uma mulher, alguma coisa, porque, cara, que gente chata. Tudo que eles fazem é pior do que petista. O bolsonarista que não acredita em porra nenhuma é pior que petista. Porque ao menos o petista eu sei que é petista, pô. Agora o cara que não acredita em nada, mano, só fica enchendo o saco. Então essas são piores, cara. Pior do que petista e você devia se separar, cara, distancia dessa gente, que é sempre negacionista. Sai de perto dessa gente. Porque a gente precisa acreditar, precisamos lutar, precisamos vencer, precisamos, sacrificar todo dia, cada um fazendo sua parte, para que a gente tenha essa vitória. Então vamos lá, vamos falar rapidinho aqui. O Paulo Figueiredo fez um vídeo muito bom falando sobre isso, a gente pode usar o vídeo do Paulo Figueiredo para alguma explicação. Nós também temos no caso, o próprio website com tudo que tem aqui que a Maria Salazar está falando. Quem é Maria Salazar? Vamos botar o site, o vídeo do Paulo Figueiredo, e a gente vai tentar analisar o que o Paulo Figueiredo está falando, valeu? Deixa eu botar o vídeo dele aqui, vamos lá.
seja importante. É uma construção que vai sendo feita. E a gente está falando de uma deputada, no caso da deputada Salazar, que é simplesmente a presidente do subcomitê do Hemisfério Ocidental, dentro do Comitê de Relações Exteriores. Ela é aquela que segurou a foto do Alexandre de Moraes lá no comitê, que teve aquela troca bacana comigo naquela audiência que eu fui participar. E a audiência foi fundamental. Então você tem um processo de uma comitiva que foi... Eu faço muita questão de frisar isso, porque tem muita gente atrapalhando e pouca gente ajudando. Então, quando a gente chega lá, o carrapato lá do saco do Olavo fala, foi ver, brasileiros foram no exterior conversar com o Jorge Santos, numa comitiva que tinha tido pela primeira vez, eu tinha conseguido trazer deputados brasileiros, à exceção da Carla Zambelli, que tinha vindo comigo uma vez antes, de peito aberto aqui, tadinho, foi muito corajosa. Depois começaram a vir, veio o senador Girão, vieram uma comitiva grande aqui, o Nicolas encontrou com a gente, o Gaia, etc. Vieram encontrar, e a gente também encontrou, então, o deputado Jorge Santos, que ajudou muito, sempre ajudou muito em todos os processos que pôde. Aí as pessoas, a direita brasileira vai encontrar Jorge Santos. Todo foi um processo de construção, você vai encontrar. Pessoal, você lembra daquele vídeo que a gente fez? Todo o Brasil viu da deputada mostrando a foto do ditador? Vocês lembram daquele vídeo? Então, essa deputada é a que está fazendo esse projeto de lei, tá? O projeto de lei está sendo feito por ela. E vários outros deputados. Então, é um projeto de lei muito interessante, né? Porque é um projeto de lei que une a esquerda e a direita. E, claro, com esse projeto de lei, eu vou trabalhar aqui com o meu deputado para que ela venha apoiar. E essa hora agora é uma hora importantíssima. Por quê? Porque essa hora, nós, que somos pessoas que votamos, nós temos o que a gente chama de leverage. Ou seja, agora o meu deputado aqui dos Estados Unidos, a Califórnia, ela precisa do meu voto. Então, agora, eu vou pressionar ela ainda mais. Porque se essa vagabunda não me apoiar com essa situação no Brasil, eu vou fazer campanha contra ela. Entendeu? É assim de simples. Ou ela vai me apoiar nessa situação para arrumar a situação do Brasil, ou eu vou fazer campanha contra ela. Eu vou mandar um e-mail para ela, porque eu já conversei com ela antes. O problema é que aonde eu moro na Califórnia não tem brasileiro. Então, na cabeça dela é o seguinte, fazer ou tentar fazer algo para brasileiro, sendo que, só tem um brasileiro no condado dela, não beneficia muito a ela. Entendeu a jogada? Mas agora eu vou jogar para ela que é o seguinte, não é só brasileiro. Olha, o Elon Musk está sendo barrado, está todo mundo sendo barrado. E agora ela precisa do meu voto, ela precisa do meu apoio, ela precisa que eu coloque propaganda aqui na minha casa para que ela ganhe essas eleições. Então agora eu tenho leverage. Então já mandei um e-mail para ela, vou mandar outro e-mail com mais detalhes para ela hoje à noite, para ela apoiar esse trabalho. E tem um californiano, um deputado californiano, também dentro desse trabalho, que me ajuda ainda mais, porque eu vou colocar ela em conexão com esse deputado republicano daqui da Califórnia que está fazendo esse trabalho para se juntar para ir para cima desse ditador que tem no Brasil. O nosso propósito, já falei para vocês, é derrubar esse vagabundo. Esse é o nosso propósito. Encontrando as pessoas, já explicando, café da manhã, dei palestra para mais de 30 deputados explicando a situação do Brasil, vai em todos os programas, e a gente vai explicando o que se passa no nosso país. Porque a gente não tem mídia explicando o que vai acontecendo. Digo que até para a mídia tradicional americana, que começou a mudar o tom, a gente tem que ir explicando o que está acontecendo. Alguns de vocês não gostam do meu contato lá com a Malu Gaspar, se soubessem o pessoal daqui dos Estados Unidos, da mídia americana, as Malu Gaspares aqui americanas, que eu tive que encontrar, que eu tive que explicar, que eu tive que persuadir sobre o que estava acontecendo, apresentar dados. Esse é um processo e tem um plano. O plano era conscientização, participação no máximo de programas de televisão possível, audiência com os deputados, várias visitas. Nós tivemos... em seguida viria a audiência pública, que foi o grande momento onde a gente pôde registrar nos anais do Congresso dos Estados Unidos o que estava acontecendo no Brasil. E aí muita gente, o que saiu da audiência? As pessoas são muito imediatistas.
elas não percebem que há um curso, né? Que as coisas têm um princípio, meio e fim. Você não chega amanhã e fala assim, vou bater na porta de um deputado, ele vai lá e vai cancelar o visto do Alexandre. Não. Você tem que ter um curso, você tem que ter um consenso, você tem que conversar com vários deputados, ele não vai tomar uma iniciativa que ele acha que vai ser um tiro na água, né? A gente está falando de pessoas muito sérias. Aí você vai lá, bate, conversa, continua conversando, vem as notícias que confirmam aquilo que você estava dizendo lá atrás. Então, caramba, o ex saiu do Brasil, então aquele cara que esteve aqui não era um maluco. Ele tinha razão no que ele estava falando, né? O Alexandre me ajuda muito, porque ele, nos seus atos ditatoriais, com o que fez, por exemplo, com o Felipe Martins, etc., ele vai confirmando as coisas que a gente vai anunciando aqui. E isso nos ajuda muito. Esse é um processo que nos ajuda muitíssimo. Daí nós tivemos a audiência, o passo seguinte da audiência, a audiência na qual a própria Maria Salazar levantou lá a foto, o passo seguinte da audiência foi a intimação do Alexandre de Moraes pelo deputado Chris Smith, colega da Maria Salazar, a que o Alexandre apresentasse o contraditório. O Alexandre não apresentou o contraditório e foi dito, uma vez que você não apresentou o contraditório, mostrei hoje uma carta do Chris Smith explicando isso, uma vez que você não apresentou o contraditório, você tem todo o direito, eu não tenho jurisdição sobre o outro país, mas nós vamos apresentar leis. Pessoal, muitas pessoas estão perguntando se está ao vivo, tá, pessoal? Claro que está ao vivo. Quando você vê live, quando existe live, é ao vivo, tá? Quando não é ao vivo, está dizendo estreia. Quando é estreia, não é ao vivo, tá bom? Quando diz live, é ao vivo. Todos os dias às 15 horas estamos ao vivo e à noite, às vezes, eu entro ao vivo quando eu chego cedo em casa, tá bom? Então agora está ao vivo. A Mônica acabou de enviar aí R$2 para ajudar a gente. A Mônica acabou de se tornar membro agora do canal, tá bom? Agora aqui são 6h41 da noite, aí no Brasil são 10h41, tá bom? Então é só você observar o vídeo e ali no cantinho se fala live, então é um vídeo ao vivo. Se fala estreia, é um vídeo pré-gravado, tá bom? Então, sim, está ao vivo, tá? E a gente está analisando aqui essa proposta de lei que a pessoa que está fazendo a proposta de lei, ela nomeia o Alexandre de Moraes, ela fala o nome dele. Então, é isso que a gente quer. A gente quer o impeachment do Alexandre de Moraes, nós queremos isso. Então, compartilha com seus amigos aí, joga nos grupos para a gente alcançar mais pessoas. Que valham para a nossa jurisdição, para o nosso território americano. Então, os Estados Unidos, de fato, não podem tomar nenhuma medida que tenha efeito no Brasil, mas eles podem tomar medidas que tenham efeito nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu vou explicar aqui no final do programa, no final da live, essa foi uma das iniciativas que vem por aí. E eu acho, volto a dizer, de acordo com o programa de hoje, tudo que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Não teve uma coisa que eu falei, olha, vem alguma coisa aí, e essa coisa não veio. Então, de novo, aí a gente consegue reunir a comunidade brasileira para apoiar a campanha da Salazar, para mostrar como o Brasil é uma força política dentro dos Estados Unidos. O senador Rick Scott, trabalho feito junto com a ES Brasil, de 18 de outubro, tem um outro evento grande para muitas pessoas, de novo para Maria Salazar. Gera interesse dos parlamentares sobre a comunidade brasileira, sobre os votos da comunidade brasileira, sobre a capacidade de arrecadação com a campanha brasileira. Nos Estados Unidos, doação de campanha é uma coisa muito robusta. Então, esse evento que eu organizei para Salazar foi um evento fechado para pessoas aqui de altíssimo nível, alto nível de empresários, alto nível vieram autoridades do Brasil, alto nível mesmo. E a gente teve a oportunidade de passar 1h30 conversando sobre o que estava acontecendo no Brasil, até que a gente desembarcou agora nesse projeto de lei que eu vou explicar para vocês. Mas antes é importante vocês entenderem quem são estes deputados. Maria Salazar, ela era mais ou menos fazer o que eu faço. Ela era uma jornalista de televisão, como eu fui de televisão, que fez entrevistas com grandes personalidades mundiais. A Maria Salazar é descendente de cubano e ela foi uma das poucas jornalistas, se não a única, nos Estados Unidos a entrevistar o Fidel Castro, numa entrevista
de 1 a 1, entrevistou o Pinochet. Desde que se tornou deputada, há 2 mandatos atrás, ela tem sido uma das grandes defensoras da questão das liberdades na parte da América Latina. É muito respeitada, é uma pessoa dentro do Congresso muito respeitada. Pessoalmente, tem sido muito agradável, muito interessante lidar com ela, porque ela é focada, ela é muito objetiva. Então, é engraçado que você vai conhecendo os deputados aqui e você vai conhecendo a personalidade de cada um deles. Então, o Chris Smith tem grandes qualidades, as coisas com ele se movem um pouquinho mais devagar, né? Ele é o membro mais antigo do Congresso, é um cara um pouco mais senhor, etc. A Maria Salazar, ela parece um gavião. Ela olha o que ela vê, ela vê o que ela quer pegar, ela vai em cima, pega e arrebenta. Estamos falando de uma deputada, uma águia mesmo. E a gente tem nesse projeto, num projeto só dela, o que é bacana, porque ele é um projeto que sai com o apoio da Flórida e da Califórnia. Já nasce com o apoio de 2 deputados com enorme peso dentro do Partido Republicano. O outro foi o Darrell Issa, que é um congressista muito importante da Califórnia. Ele é descendente de imigrante libanês, né? Um cara de enorme sucesso empresarial, fundador de uma empresa de eletrônicos, de empresa de segurança de eletrônico para automóveis, etc. E é um dos membros mais ricos do Congresso dos Estados Unidos. A Maria Salazar é bem rica também, mas o Darrell é bilionário, né? É multimilionário. Em 2000, ele resolveu entrar para a política e já está há 24 anos no Congresso. Ele foi, em 2000, durante um certo período, ele foi o presidente do Comitê de Supervisão do governo, né? Que é um comitê muito importante aqui, um comitê que fica revendo as atividades do governo durante o governo Obama, e ele era muito crítico ao governo Obama. Então, um dos caras muito respeitados, é uma figura muitíssimo respeitada. Dentro da Califórnia, você pega um congressista que está dentro da Califórnia. Pessoal, o Darrell Issa, que é um congressista aqui da Califórnia, ele é aqui do lado da onde eu vivo, tá? Então, aonde eu moro, nós temos um deputado, uma deputada de direita, conservadora, e o Darrell Issa, ele está do lado, mais ou menos a 1 hora da onde eu vivo. Ele está ali acho que no 48 distrito, que é em San Diego. Então, são os 2 deputados. Então, como eu venho falando para vocês há muito tempo, Califórnia, as grandes cidades, elas são de esquerda. Mas quando você vai ao redor das cidades, você encontra a direita, você encontra os conservadores. Então, as pessoas precisam entender o que é a Califórnia para não ficar falando besteira. Então, as grandes cidades como Los Angeles, São Francisco, são cidades totalmente de esquerda. Mas as redondezas, né, elas são cidades totalmente conservadoras. Então, ele está mais ou menos ali para San Diego, o distrito 48, e no meu distrito também uma conservadora. Então, eu vou tentar colocar esses 2 em contato, né, para que apoiem esse projeto, porque nós precisamos de mais e mais deputados americanos entendendo que o ditador do Brasil é um laboratório, né? Não é somente um problema de brasileiro, é um problema mundial, porque o que eles estão fazendo no Brasil é um laboratório que pode espalhar para o mundo todo, e isso é perigoso. Então a gente precisa explicar mais quem são eles, tá? Da Califórnia, e que já está há tanto tempo no Congresso, 24 anos, não é, digamos assim, é um cara já cascudo dentro do Congresso. Bom, o que disse, deixa eu botar aqui, o que disse o documento que eles enviaram hoje, o comunicado à imprensa, tá aqui, ó. Diz assim: hoje, a presidente do subcomitê do Hemisfério Ocidental, Maria Elvira Salazar, e o deputado Darrell Issa apresentaram uma proposta de lei para tornar inadmissíveis nos Estados Unidos os funcionários estrangeiros que violarem os direitos da primeira emenda dos americanos. Diz o seguinte... Pessoal, ele está traduzindo agora essa proposta de lei, tá? Ele está traduzindo a ideia da proposta, então presta atenção. Eu tenho ela aqui também, como vocês podem ver, ela está aqui, ó. Eu tenho a proposta, ela está aqui, a gente pode entender o que está dizendo aqui. E ele está traduzindo essa proposta, tá bom? É lá no site da Salazar, tá?
Então, estamos aí também. Então, vamos olhar o que ele está falando para traduzir essa proposta, porque ela é muito interessante. Espera aí, vamos lá. Seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, não estou inventando aqui, não. Isso está escrito aqui no press release, né, no documento de imprensa deles. Diz assim: o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, está na vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos, como o Elon Musk, decretou a presidente Salazar. A liberdade de expressão é um direito natural e inalienável que não conhece fronteiras. Os promotores da censura não são bem-vindos na terra dos livres, os Estados Unidos. Vejam bem, o que uma deputada está dizendo aqui, e eu quero dizer para você que vem novidades a esse respeito, é que ela está dizendo o seguinte: Alexandre de Moraes, você não é bem-vindo na terra dos livres, você não é bem-vindo nos Estados Unidos da América. Então ela diz, a lei Nenhum Censor em Nossas Costas, né, No Censor in Our Shorts Act, especifica que funcionários de governos estrangeiros que agirem contra cidadãos americanos enquanto estiverem nos Estados Unidos, de forma que violaria os seus direitos da primeira emenda se ocorresse nesse país, podem ter a sua entrada negada nos Estados Unidos ou serem deportados e enviados de volta para casa, caso eles estejam aqui. O projeto de lei altera especificamente a lei de imigração e nacionalidade para considerar inadmissível e sujeito à deportação dos Estados Unidos qualquer funcionário estrangeiro que viole os direitos da primeira emenda dos americanos em solo americano. A presidente Salazar defendeu a causa da liberdade de expressão no Brasil em uma recente audiência, comigo lá como testemunha, que detalhou a repressão do governo brasileiro contra usuários do X que discordam deles politicamente. Ai, Paulo, você passou vergonha. Ai, o que aconteceu daquela audiência? Tá aí o que está acontecendo daquela audiência. É que as pessoas são realmente... E eu estava vendo um vídeo do Olavo de Carvalho, ele falando, quem sabe tem que ter paciência e compreensão com quem não sabe. Então, as pessoas que não sabem do que estão falando, eu tenho que ter paciência e compreensão, porque elas não entendem o rumo das coisas. E às vezes parece arrogância, não sei o que, mas não, tudo que eu estou dizendo que eu ia fazer, eu estou fazendo. Não tem arrogância. Isso não é por mim, mérito meu, não. Todo o mérito, toda a glória é de Deus que permite que isso seja feito. Eu tenho a honra de ser o instrumento da justiça, da verdade, do bem, da vontade de Deus. Eu não tenho dúvida que fazer o certo, trabalhar para restaurar a liberdade de expressão do nosso povo oprimido, é fazer a vontade de Deus. Diz aqui, todos estamos... Ela disse, falas da Maria Salazar, aspas, todos estamos cientes do abuso de poder pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Todos estamos cientes. Pô, chegamos ao ponto onde todos estamos cientes. Não tínhamos um ponto onde todos estávamos cientes. Então, no STF, que está mirando Elon Musk bloqueando o acesso ao X, uma empresa americana de capital fechado. Mas os direitos de liberdade de expressão... Isso aqui é importante, pessoal. Ela coloca, né, e só para explicar para vocês mais uma vez, ela que criou o projeto de lei, ela mostra o projeto de lei e dentro do projeto de lei, né, ela explicando o projeto de lei, ela usa o Alexandre de Moraes como um exemplo, tá? Não é que o Alexandre de Moraes esteja dentro da lei, mas ele está sendo usado com a lei, tá? Ele está sendo usado como exemplo pelo qual a lei está sendo criada. A lei está sendo criada e, em vez de mostrar Maduro, em vez de mostrar Putin, em vez de mostrar Ortega, não, eles estão usando o exemplo do Alexandre de Moraes para criar uma lei contra a ditadura. E como ali foi bem explicado, a lei ela é bem simples, né? E a gente vai continuar vendo aqui o Paulo Figueiredo falando, a gente vai botar junto aqui os nossos pedaços. A lei ela é bem simples. Se você barra um cidadão americano, se você tira o direito do cidadão americano, então você também vai perder o seu direito. É mais ou menos isso, tá bom? É mais ou menos isso. Então, ela fala explicitamente, e aqui ela fala que todos agora sabem que o Alexandre de Moraes é um ditador. E aí a importância pela qual você venha se importar com a eleição americana, para que com a eleição americana a gente consiga entender e torcer para o Trump ganhar. O Trump ganhando essas eleições, nós teremos mais força ainda contra o ditador. Lembrando a você que o Elon Musk vai estar
ou será um dos braços direitos do Trump. E certamente o Elon Musk não vai esquecer o que o ditador fez com ele e suas empresas. Lembrando que o Elon Musk também é um cidadão americano, tá? Vamos lá. São dos americanos também estão sob ataque em todo o mundo e em muitas nações que poderíamos não esperar, disse o deputado Issa. Com a lei Nenhum Censor em Nossas Costas, os funcionários de governos estrangeiros serão notificados, ou melhor, recebem um recado. Neguem aos nossos cidadãos seus direitos da primeira emenda e este país negará sua entrada na América ou lhes mostrará a porta de saída. É muito forte, não é pouco forte. É muito forte. Não caiu do céu. Eu digo para vocês que, para a gente volta. Isso aqui é o que a gente chama de uma bomba, né? Isso aqui é quando você faz o vídeo, você coloca bomba. Porque, cara, isso é uma bomba. Nunca na história vocês viram os Estados Unidos, deputados nos Estados Unidos, começarem uma lei citando o ditador do Brasil e dizendo que se eles rasgarem o direito do americano, eles perderão a chance, a oportunidade de entrar nos Estados Unidos. E se tiver nos Estados Unidos, será deportado. Porque está dizendo o seguinte, o Alexandre de Moraes, essa lei, quer fazer o seguinte, Alexandre de Moraes perde o direito de entrar nos Estados Unidos e seus capangas, seus amigos e os capangas, os jagunços dele, todos perdem o direito de entrar nos Estados Unidos. E se tiver nos Estados Unidos, será deportado dos Estados Unidos. Imagina a pressão que começa a cair sobre o ditador nesse momento. Continuando. Volto a dizer, esse não vai ser o único texto, não é um único projeto, mas para a gente chegar a esse concreto, que eu vou colocar aqui para vocês, para a gente chegar, tá aqui o projeto oficial, tá? Esse documento é o documento oficial da Casa dos Representantes. Tá aqui o texto. Lei para tornar, tá, o que diz o texto aqui, lei para tornar inadmissível e deportável qualquer funcionário do governo estrangeiro que se envolva na censura de discurso americano. Eu vou ler o texto e vou explicar mais ou menos para vocês do que ele se trata, tá? Mas tem um componente aqui importante da lei americana. Primeiro, que existe uma lei de imigração e nacionalidade, o tal do INA Act, é a lei que regula toda a parte migratória nos Estados Unidos. É um calhamaço desse tamanho que diz quem pode ter visto, quem não pode ter visto. Não é Bangu, né? É tudo organizadinho. E diz também quem não pode ser admissível para entrar dentro dos Estados Unidos. E tem dois componentes dentro da lei de INA. Uma questão é a inadmissibilidade. A segunda questão é a deportabilidade. Inadmissibilidade diz que você não é admissível para entrar nos Estados Unidos. Diz o seguinte, basicamente, diz que existe uma série de condições que, se você violar, se você for membro de uma organização terrorista, por exemplo, você é inadmissível, não importa o que você faça, você não pode ser admitido, ou seja, receber, você não pode entrar dentro dos Estados Unidos. E, portanto, você não recebe visto e, portanto, seu visto é cancelado. O segundo componente tem a ver com a deportabilidade. Diz o seguinte, se você já está em solo americano, se você entrou de alguma forma no território americano e você, em algum momento, violou uma dessas condições, você passa a poder ser passível de procedimentos de remoção, deportabilidade, você passa a poder ser deportado. E é muito difícil explicar isso para a imprensa brasileira, mas eu estou tentando explicar de forma bastante simples. Então, o que diz a lei, né? Essa lei pode ser citada como lei Nenhum Censor em Nossas Costas. Esses são dois: inadmissibilidade, deportabilidade relacionados à censura de discurso. Inadmissibilidade. A seção 212 da Lei de Imigração e Nacionalidade é alterada, adicionando-se ao final o seguinte, parágrafo J, outra censura. Qualquer estrangeiro que, enquanto atuava como funcionário de um governo estrangeiro, foi responsável por ou executou diretamente, a qualquer momento, qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos localizado nos Estados Unidos, que, se cometido por um funcionário do governo dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, violaria a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, é inadmissível. E aí,
entra na questão da deportabilidade, que é outro capítulo da lei, a parte da deportabilidade, que basicamente diz que um estrangeiro que faça a mesma coisa pode ser deportado. Então, fica inadmissível, não pode entrar, e se tiver aqui, é deportado. Ah, Paulo, mas eu não entendi o texto da lei. E eu vou explicar para você. O objetivo principal é criar mecanismo para impedir a entrada ou permitir a deportação de funcionários de governo estrangeiro que tenham sido responsáveis por atos de censura contra cidadãos americanos em solos americanos. O que significa isso? Significa o seguinte: nos Estados Unidos existe a primeira emenda da Constituição americana. A primeira emenda dá uma série de poderes, de direitos. Deixa eu dizer melhor. A primeira emenda protege uma série de direitos que todos nós temos nos dados pelo Criador. O que diz? Diz o seguinte: nós temos liberdade de expressão de opiniões, nós temos liberdade de imprensa, nós temos liberdade de reunião, né, manifestação, etc., etc. Nós temos liberdade religiosa. Essas liberdades são as protegidas pela primeira emenda. Nos Estados Unidos, é proibido que o governo viole esses direitos. Então, não existe o que Alexandre faz no Brasil nos Estados Unidos. Alexandre não pega jornalista e tira perfil. Não existe um ministro, nem juiz nenhum, pegando um jornalista e derrubando o perfil dele. Isso é absolutamente proibido aqui. Então, o que diz a lei? Ela diz o seguinte: o que é proibido aqui passa a ser proibido fora daqui contra cidadãos americanos em solo americano. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Ou residentes, né, que normalmente estão debaixo da mesma lei, como o meu caso, o Constantino. A gente trabalha aqui nos Estados Unidos. A gente está aqui nos Estados Unidos. Seja cidadão ou residente, no caso, tanto faz. No caso da lei específica para cidadão. Então, vou pegar o exemplo do Constantino. Constantino é cidadão americano, está aqui nos Estados Unidos. Existe uma ordem de remoção do perfil dele das redes sociais. Essa ordem flagrantemente se encaixa nessa lei. É um cidadão americano que está dentro dos Estados Unidos fazendo o seu trabalho e tem um agente de um governo estrangeiro violando os direitos da primeira emenda do Constantino, ou do Paulo Figueiredo, ou de qualquer outro que seja residente ou um cidadão americano. No caso, especificamente, cidadão. Normalmente, as leis para cidadão também acompanham residente, né? Os únicos casos que isso não vale são votação, trabalho de júri e ser eleito para cargo público. Mas não importa. No caso, a violação é absolutamente flagrante. Então, hoje, o Alexandre de Moraes está violando essa lei. Não só o Alexandre de Moraes, mas como os atos do Supremo Tribunal Federal são validados pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, estes atos também são cometidos pelos outros ministros. Então, a violação acontece por todos os outros ministros. E mais, procuradores e subprocuradores do Ministério Público que se manifestem nessa direção, agentes da Polícia Federal e principalmente delegados da Polícia Federal que são parte dentro do processo e que estão agindo. Eu volto a dizer, o texto da lei fala funcionário de um governo estrangeiro responsável por ou que execute diretamente a qualquer momento qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos. Qualquer ato. Então, qualquer um de nós aqui que for censurado, se essa lei for aprovada, passa a tornar impossível, inadmissível ou deportável, se estiver nos Estados Unidos, qualquer um desses. Entendam, é uma porrada. É uma porrada. É uma pancada. É uma coisa que, não só para o Brasil, isso muda o jogo para o mundo todo. Embora o foco da lei seja o Brasil, embora, claro, o outro exemplo flagrante é a violação dos direitos do Elon Musk, que é o caso citado aí. Os direitos do Elon Musk sendo violados. E quando você começa a mexer com gente graúda, você começa a colher as consequências de mexer com gente graúda. Os direitos do Elon Musk foram violados diante dessa lei. E essa lei é retroativa. Ela retroage. Porque a violação é constante. Se ela está em curso, ela é, né? Volto a
a ler o texto da lei. Qualquer estrangeiro que, enquanto atuava como funcionário de governo estrangeiro, foi responsável passado ou executou diretamente a qualquer momento, qualquer ato contra um cidadão nos Estados Unidos, localizado nos Estados Unidos. Todos, a qualquer tempo. É uma lei extremamente abrangente. Extremamente abrangente. E eu digo para vocês, quem acreditar em mim, acredita em mim. Quem não acreditar, não acredita em mim. O que eu já vi dentro do Congresso dos Estados Unidos, eu já vi cartas para o Departamento de Estado com pedidos específicos que incluem também pedido para revogação de vistos imediatos. Quem viver, verá. Esse é um projeto de lei para proibir de forma definitiva. Mas qualquer congressista pode pedir de forma imediata o cancelamento de visto de determinados indivíduos. E vou dizer mais, tá? Não é Alexandre só, não. É barba, cabelo e bigode. Eu acho que vai sobrar para Lili Pacheco. Vamos ver. Estou dizendo aqui, o que eu digo que eu tenho certeza. Se eu não tenho certeza, que ainda não aconteceu. Mas eu já vi. Eu já vi que existe. Imediato. Concreto. Na mão. Eu vi outras medidas em discussão. Eu vi projetos para retirada de recursos de ONGs que tiveram convênio com o TSE, ficam proibidas de continuar o convênio com o TSE por causa da censura, que foi lá atrás o que deu origem ao nosso problema. Poderoso, porque corta o problema na origem. Corta o dinheiro de muita gente que estava defendendo esse projeto de censura. E tem um efeito direto na CIA e no Deep State, que um dia a gente conversa com calma. Uma das coisas mais avassaladoras que eu vi, quem viver verá, foi um projeto proibindo a cooperação entre agentes públicos americanos e o STF do Brasil. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Fim da cooperação. Medidas duras. Tem outras coisas por vir. As discussões estão acontecendo, o assunto está inflamado aqui. Eu agradeço ao Alexandre por ter tomado as medidas que acabaram trazendo a saída do X. E agora o que acontece? O que acontece é que, de posse desse e de outros projetos, eu e outras pessoas, eu espero ter a ajuda de outras pessoas, conversei com muita gente, vamos pegar esse projeto e transformar nossa prioridade que esse projeto seja aprovado. Eu já me reuni com mais de 30 deputados que disseram que vão apoiar projetos para restabelecer a democracia no Brasil. Agora eu vou bater na porta de todos eles, porque a primeira etapa que eu precisava é a apresentação do projeto. O primeiro projeto foi apresentado. Parece que virão outros. E a gente vai bater na porta de cada um dos 216 republicanos para pedir, e alguns democratas, para pedir a assinatura desse projeto. Teremos do nosso lado figuras apoiando como Elon Musk, como o CPAC, como talvez o próprio presidente Donald Trump. Teremos pessoas robustas, pesadas do nosso lado. Nos próximos meses, nós vamos ter, paulatinamente, novos co-sponsors, patrocinadores, entrando nesses projetos. Vai ser um trabalho árduo, um trabalho longo, um trabalho custoso, mas eu falei para vocês, e eu volto a repetir, eu só vou parar morto. Por que eu posso dizer qual é o meu plano? Eu estou dizendo qual é o meu plano esse tempo inteiro porque eles não têm como me parar. Já fizeram tudo que podiam fazer comigo. Vou fazer o quê? Vou mandar prender? Tá bom, manda. Não tô cagando. Vou continuar. A Interpol já vai ignorar qualquer coisa. Vamos lá. Então vamos aqui explicar algumas coisas que o Paulo Figueiredo falou aqui, para vocês que têm algumas dúvidas, a gente tentar explicar a você, tá? Eu ia ler o que ele falou, né? E aí vocês iam criar questões. Então, melhor botar o vídeo dele e aí eu e você, a gente debater aqui o que está acontecendo. O Paulo Figueiredo, ele falou uma coisa ali que eu acho que ele não se explicou bem, a questão de a lei retroagir, né? A lei, ela não pode retroagir. O que ele queria dizer é o seguinte:
digamos que eu estou sendo censurado no Brasil. Então, eu fui censurado, digamos, sei lá, 2 anos atrás. Continuo censurado. Então, não é que ele está dizendo que a lei americana vai retroagir, né, ao tempo que eu fui censurado. Ele está dizendo o seguinte: como eu continuo censurado e a lei entra em vigor hoje, e eu estou censurado hoje, isso entra em vigor. Entendeu? Então, não é que a lei ela vai... Por exemplo, se eu tivesse sido censurado em 2010, 2 anos atrás, mas agora eu já voltei à normalidade, então a lei não poderia retroagir, a lei não poderia causar algum problema para alguém que me baniu 2 anos atrás e hoje não estou banido mais. Não. Somente se a pessoa continuar banida. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Outro ponto aqui interessante também é o seguinte: nos Estados Unidos, né, quando a Constituição Americana foi feita, você sabe que nós só tivemos... A Constituição Americana tem 250 anos, né? Então, esses 250 anos, nós tivemos 27 emendas, tá? Basicamente, uma emenda a cada 10 anos. E essas emendas foram feitas rápida, né? Pertas uma das outras, e a maioria dessas emendas foram coisas boas. Nós tivemos uma emenda meia esquisita, eu lembro, tipo a emenda que proíbe a proibição de vendas de álcool, uma coisa assim, aquela proibição que teve lá nos anos, sei lá, muito tempo atrás. Então, mas foram isso. O Brasil, você deve ter, sei lá, 27 emendas em um ano, né? O negócio é cabuloso, quantas emendas que você faz no Brasil todos os dias. Hoje, nos Estados Unidos, é praticamente impossível você criar ou mudar a Constituição americana. Impossível. E para você criar uma emenda constitucional é quase impossível. Então você tem mudar a Constituição impossível, uma emenda constitucional quase impossível, tá? Quase impossível. A gente precisa entender essas coisas. Por isso que a Constituição americana nunca mudou. Porque quando eles criaram a Constituição americana, foi tão bem feita, e eles colocaram de forma que é impossível de você mudar a Constituição. Já no Brasil, se eu não me engano, nós estamos na nossa 7ª Constituição, se eu não me engano. Então, cada Constituição ela fica pior do que a outra, né? Então, esse que é o problema. A Constituição fica cada vez pior. Eu acho que se a gente voltasse à nossa primeira Constituição, eu não conheço a nossa primeira Constituição, certamente é melhor do que essa que a gente tem agora, né? Provavelmente é melhor do que essa. Era só ter aquela Constituição com umas, sei lá, 20 emendas e o Brasil estaria maravilha. Mas tiveram que fazer Constituição, e virou esse lixo que virou. A primeira emenda aqui nos Estados Unidos é os nossos... É como se fosse os nossos direitos de Deus, né? E a Constituição, pessoal, nos Estados Unidos, quando a gente fala da primeira emenda, ela é exclusivamente uma proteção do povo ao Estado. Então, a primeira emenda não é você e eu. A primeira emenda é eu e o Estado. Eu tenho todo o direito de criticar o Estado. E o Estado não tem como me oprimir. O Estado não tem como vir para cima de mim. O Estado não tem como me processar. Não existe nos Estados Unidos um presidente dos Estados Unidos processar alguém que chamou o presidente de bandido. Não existe isso. Porque a primeira emenda é a proteção do cidadão com o Estado. Não é cidadão em cidadão. Ela foi feita especificamente para o Estado, para que eu esteja protegido contra o governo, para que o governo não vire um poder autoritário e me obrigue a fazer as coisas, para que eu possa criticar o governo como eu queira criticar. Então, essa é a primeira emenda, né? É isso que as pessoas têm que entender. Então, se, por exemplo, o que está sendo visto aqui é que o Alexandre de Moraes se tornou um ditador, todo mundo aqui nos Estados Unidos fala que ele é um ditador, todo mundo comenta sobre isso, e no caso ele fez isso com o Elon Musk. O Elon Musk é um cidadão americano que foi barrado no Brasil, foi roubado no Brasil, e ninguém faz nada. A justiça brasileira não tem como fazer nada, porque foi a justiça brasileira que foram os ditadores que o barraram. Então essa lei, ela está exatamente vendo a situação do Elon Musk
e o Alexandre de Moraes. Por isso que ela cita o Alexandre de Moraes falando sobre a lei que ela quer criar. Fábio, essa lei vai passar ou não vai passar? Olha, é uma lei que protege o cidadão americano. Então, eu acho que ela tem muitas probabilidades de passar. Nós temos hoje 220 deputados de direita na Câmara dos Deputados e nós precisamos de 218. Então, nós temos número suficiente para passar na Câmara. Já no Senado, nós não temos número suficiente para passar no Senado. Mas, como é uma lei que ela vai contra ditadores, eu acho que pode ser uma lei que passa no Senado também. Tá? Pode ser uma lei que venha passar no Senado. Então, isso pode ser algo que sim pode passar. Né? Existe a possibilidade. No Senado, nós temos, acho que agora está o quê? 51 contra 49, eu acho, mas tem muitos ali, vai e versa, e na Câmara nós temos 220, a gente precisa de 218. Então, existe a possibilidade. E a gente vai trabalhar aqui, conversando com os nossos deputados, para que eles venham apoiar esse projeto. Né? E esse é o nosso trabalho. É a gente conversar com nossos deputados. Temos 2 deputados aqui juntos. Tem esse que está muito influente nessa proposta de lei. Vou tentar juntar ele com a minha deputada daqui, para que todos eles comecem a trabalhar em pró do Brasil. Né? Basicamente, em pró do Brasil. Eu acho que isso é importante a gente entender isso. Alguma pergunta sobre essa situação? Para a gente tentar esclarecer as coisas aí? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Manda pergunta aí que a gente vai tentar explicar para vocês aí o que foi falado, tá? Obrigado aí, Mônica. Muito obrigado, querida. Muito obrigado aí, Mônica. Obrigado. Mônica se tornou membro. O Matheus, querido, obrigado, querido, se tornar membro do canal. A Camila ajudando a gente aí. Obrigado, querido Paulo. Fez um Pix. Muito obrigado, querido. Muito obrigado aí. Fábio, você vai fazer esse vídeo para compartilhar no Facebook? Tá agora, ô amigo. Tá agora no Facebook. A gente está transmitindo no Facebook também, tá? Obrigado, querida aí, a Taíde. Muito obrigado aí por fazer o Pix. Muito obrigado. Obrigado aí. Ajude com qualquer valor, pessoal. Isso aí. Tem que ajudar todo mundo para a gente ver. Gente, vocês não entenderam ainda? Eles estão usando isso tudo só para dizer que a culpa é dos Estados Unidos. Como temos um povo ignorante, é para o Lula ficar no poder. Vocês não entenderam ainda. Eu discordo com você, tá, Jário? Completamente. Eu entendo o que você está falando. Você está falando que isso tudo é uma jogada do Lula. Primeiro que o Lula não é tão inteligente assim para fazer uma jogada dessa. Agora, pode o Lula se aproveitar com isso e tentar implementar um comunismo no Brasil? Claro que ele pode, mas eu não vejo ele fazendo isso, tá? Eu vejo que é muito mais fácil o Lula e o Alexandre de Moraes cair do que o Brasil virar uma China, tá? Vamos lá. A Rosana, eu não sou nada. Sou cidadã americana, além de brasileira. E tive meu perfil no IG removido no início de 2023 por ser de direita. Isso acontece direto com a gente, né, Rosana? Isso aí é o que mais acontece. A gente está sendo bloqueado, né? Fábio, tem pessoas que cuidam, ou seja, dá suporte para entrar na trincheira. Eu não consigo concluir. E aí entra uma pessoa de nome Felipe dizendo que ia dar suporte para eu concluir a minha entrada. É isso mesmo? Felipe, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu confirmar aqui, tá? Deixa eu confirmar aqui para você. Eu acho que é isso mesmo. O nome dele é Felipe. Deixa eu ver aqui, querida. Ou querido, né? Eu tô bem ceguinho aqui. Deixa eu ver aqui. Essa segunda-feira na Trincheira a gente vai fazer uma live sobre a picadinha, tá? Lá a gente pode fazer, lá a gente pode falar, aqui a gente não pode falar, tá? A gente vai fazer isso. Vamos lá.
Rapaz, eu acho que o nome é Felipe. Ô, Rosângela, se você souber aí, diz para mim se o nome é Felipe, porque eu tô sem o nome dele aqui e eu tô mais cego do que não sei o quê. Mas se você mandou para o suporte vidagringa.com, é ele mesmo. Eu acho que o nome dele é Felipe, tá? Que eu não tenho o nome dele aqui agora, mas eu acho que o nome dele é Felipe, tá? Eu acho que você está certa, mas eu vou confirmar aqui com vocês, tá? Fábio, concordo que nessa Constituição é um lixo, porém a Constituição americana também é ruim. Cada estado tem suas próprias leis, isso é muito confuso. Discordo com você completamente, tá? A Constituição americana é a melhor Constituição que existe, completamente. Você está completamente errado em dizer que a Constituição americana é ruim, tá? Você é completamente errado. Discordo com você plenamente. Mas Fábio, a lei de certos estados é ruim. Mas aí, meu filho, se as pessoas querem leis estaduais ruins, não tem problema. Só que as leis estaduais, elas não podem estar acima da lei federal. Ou seja, não existe isso. A Constituição americana é ruim, isso aí foi a coisa, cara, mais ridícula que eu ouvi já há algum tempo, tá? O que tem de ruim? Me mostre, por favor, o que tem de ruim na Constituição americana. Na Constituição americana não dá direito de portar armas, na Constituição americana não dá direito de ir e vir, não dá direito de criticar o governo, xingar o governo, dá direito de religião, liberdade, direitos iguais. O que tem ruim na Constituição americana, cara? Você falou a maior besteira da semana, tá, querido? Mas eu entendo o que você está falando. Você acha, pelo fato dos estados terem sua própria lei, isso aí é ruim. Tem nada que ver uma coisa com a outra. O fato dos estados terem sua própria lei não muda a lei, não muda a Constituição americana. A Constituição americana é uma. As constituições dos estados, elas não podem ir de contra a Constituição americana. Se vai de contra, a Constituição americana sempre ganha, sempre prevalece, tá? Obrigado, querido José, muito obrigado aí. Será que os demais ministros vão entrar no ego? Olha, o que acontece é o seguinte, os demais ministros, com essa pressão, eles podem pular do barco, tá? Eu também quero falar hoje com vocês o que aconteceu hoje no mundo, né? Hoje, mais ou menos, eu acho que foi 1h da tarde, 12h30 aqui nos Estados Unidos, mais ou menos 4h da tarde no Brasil, houve um ataque aonde os pagers de vários militantes terroristas explodiram. E saiu a notícia de que tinha sido hackeado, né? Dizem que alguém, todo mundo sabe que foi o Mossad, né? Mas todo mundo sabe que foi, mas ninguém consegue provar que foi. Então é claro que Israel vai dizer nós não fizemos nada e eles vão dizer que foi Israel. Todo mundo sabe que foi Israel, mas ninguém pode provar que foi Israel. Então, como é que fica esse negócio? Eu vou explicar um pouco vocês sobre isso, tá? Por que as mídias fazem questão de deixar bem claro que o homem... Olha, não sei por que eles fazem questão de dizer que ele é pró-Ucrânia, né? Talvez seja porque ele é pró-Ucrânia, né? Uma coisa que a grande realidade, a mídia americana dói, é que eles gostariam muito de que um cara de direita fizesse um atentado contra a Kamala, o Biden. É isso que a grande mídia gostaria, porque eles conseguiriam falar para o mundo todo como a direita é malvadona, só que isso não acontece. Entendeu? Graças a Deus isso não acontece. Alguma pergunta aí? Vamos lá rapidinho para a gente voltar aí. Eu vou falar sobre esse assunto. Quem ouviu falar? É o Felipe. Obrigado aí pela informação. É Felipe mesmo, tá? É Felipe mesmo. Então a querida que perguntou sobre o Felipe, Thaís, é o Felipe mesmo, tá? Obrigado, querida. Obrigado pela informação. Quem não tá na trincheira, pessoal, aqui na descrição do vídeo, tá ali a trincheira. Segunda-feira nós vamos falar sobre a picadinha, porque lá a gente pode falar. Nós falamos ontem nós falamos sobre caixinhas mágicas e a gente vai falando dessas coisas que você não pode falar em nenhum lugar. E de vez em quando eu tenho tempo,
a gente entra ao vivo e fala de outras coisas, tá? Eu vou tentar fazer mais isso. Mas vamos lá. Quem é que viu essa informação da... Fábio, a Constituição americana é contra ou a favor da pena de morte? A Constituição americana não é contra nem a favor. A Constituição americana não é contra nem a favor, então os estados decidem se quer ou não ter pena de morte, tá? Você mora em um estado que faz divisas, mas as leis são diferentes. Não é só um país? Ué, mas é um país... Cara, você está completamente errado. Nós gostaríamos que o Brasil também fosse assim. Nós gostaríamos que o Brasil... Vou dar uma explicação para vocês. Qual é o salário mínimo no Brasil hoje? Só para as pessoas entenderem sobre a Constituição. Qual o salário mínimo no Brasil hoje? Hein? Qual o salário mínimo no Brasil hoje? Bota o valor aí do salário mínimo no Brasil. Bota o salário mínimo no Brasil. Então, o salário mínimo no Brasil, alguém falou que R$ 1.450. Então, imagina, só para a gente entender. Aonde as coisas estão mais caras? Na cidade de São Paulo ou no interior da Bahia? Aonde você acha que as coisas estão mais caras? Para você comprar, pagar aluguel, luz, água. Aonde você acha que normalmente as coisas estão mais caras? Na cidade de São Paulo ou no interior da Bahia? Um aluguel de uma casa. Onde você acha que está mais caro? Bota aí no comentário. Onde você acha que está mais caro? No interior da Bahia ou na cidade de São Paulo é mais caro? Vamos tentar explicar uma coisa para vocês rápido aí. Óbvio que na cidade de São Paulo é muito mais caro do que no interior da Bahia. Então imagina você fazer um salário mínimo federal, onde todos os estados têm o mesmo salário mínimo. Só que em São Paulo, um salário mínimo, você não vai conseguir sobreviver. Talvez em Bahia você consiga sobreviver. Então, por que a lei estadual ela é importante? Porque cada estado sabe a sua situação. Por exemplo, se as leis forem estaduais, e nesse aspecto o Brasil pode ter isso, o salário mínimo em São Paulo ele é maior do que o salário mínimo na Bahia. Entendeu? Por quê? Porque nessa situação, o salário em São Paulo tem que ser mais alto porque tudo é mais caro. Então, se você observar isso na visão do Estado, por isso que as leis nos estados são tão importantes. Porque um estado no sul dos Estados Unidos e o norte dos Estados Unidos são completamente diferentes. Então, por isso que cada estado tem que ter a sua própria lei. Mas, por exemplo, na lei federal, na Constituição americana, não diz que você tem que ter pena de morte ou não. Então, o estado pode decidir por pena de morte ou não. Na Califórnia, você tem a pena de morte. No Texas, você tem a pena de morte. Eu acho que em Nova York, você não tem a pena de morte. Então, cada estado decide como eles querem. O povo decide, votando, entendeu? Então, é isso que acontece. Então, é muito importante que nós tenhamos leis estaduais e que as leis estaduais sejam, o estado seja o mais independente possível para criar suas próprias leis. Isso é importante, tá? E isso que acontece aqui, no caso, nos Estados Unidos. A Constituição é uma. Cada estado tem sua lei, mas a lei do estado não pode rasgar a Constituição americana. Eles podem criar algo que não tem. Por exemplo, como na Constituição americana não tem a pena de morte, então eles podem fazer uma lei pró-pena de morte, podem fazer uma lei contra a pena de morte. Entendeu? Por exemplo, como a Constituição não fala de aborto, cada estado pode fazer a lei pró-aborto ou contra aborto. Cada um faz o que quiser. O povo decide. Entendeu? Então, essas são as diferenças. Isso que acontece aqui. Sim, eu sei que o salário mínimo em São Paulo é mais alto. Exatamente por isso, né? Vamos lá.
Alguma pergunta sobre algum assunto sobre isso? Para a gente entrar agora no... Fábio, nos Estados Unidos, os estados fazem sua própria lei? Sim e não. Você pode fazer a sua própria lei, mas ela não pode rasgar a lei federal, tá? Entendeu? Por exemplo, não existe pena de morte e nem a proibição, nem a legalidade. Então você pode criar. Entendeu? Mas quando é proibido, não pode. Você vai rasgar a lei federal. Por exemplo, uma coisa muito estranha nos Estados Unidos é, por exemplo, na Califórnia, é liberado a maconha, na Califórnia. Mas você não pode fumar maconha em nenhum lugar que seja federal. Se você estiver fumando maconha na rua e você entra você está com uma maconha no bolso na rua e você entra num prédio federal, você pode ser preso agora. Por quê? Porque a lei federal é contra a maconha. Então tem essas coisas estranhas também nos Estados Unidos, tá? Tem as coisas estranhas. Vamos lá. Alguma outra pergunta? Vamos lá. Então, vamos entrar agora nesse assunto, né? Vamos entrar agora no assunto do que aconteceu hoje. Eu tava... Nem sei onde eu botei meu telefone aqui. A gente pode ler um pouquinho, porque... Vamos pegar as novidades, né? Porque eu li mais cedo e o negócio tava feio. O bicho tava feio mesmo. Mas quero ver agora. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se tem aqui alguma dessas coisas. Vamos lá. Vamos ver a loucura aqui. Bom, tem umas coisas que eu não posso mostrar, que mostra algumas cenas aqui que não podem ser mostradas, tá? Vamos lá. O que aconteceu? Não sei se vocês viram o que aconteceu. Saiu hoje mais ou menos às 4 horas da tarde do Brasil que vários terroristas do Hezbollah estavam com os pagers no bolso. Fala pagers no Brasil, fala pagers também, pessoal? No Brasil fala pagers também? Hein? No Brasil também fala pagers? No Brasil falam pagers? Então, as pessoas tinham os pagers, né? E o que aconteceu? Os pagers começaram a explodir. E aí, até o momento que eu tinha visto, parece que 9 pessoas tinham morrido. Existiam lugares que falavam 2.000, outros lugares falavam já 4.000 feridos. Então, a gente não sabe ainda o número exato, mas era uma coisa assim. E o que eu não entendia é o seguinte, é que todos nós sabemos que foi Mossad, né, inteligência israelita, mas ninguém prova que foi eles. Então, pode falar que foi o quanto você quiser, não tem como provar. E alguém falou que o seguinte, eles hackearam esses pagers e esses pagers explodiram. Mas tanto você como eu sabe que não tem como você hackear um pager e ele explodir. Tem alguma coisa. Então, na minha cabeça, era o seguinte, de alguma forma, espiões da Mossad se infiltraram na organização do Hezbollah e colocaram explosivos dentro dos pagers. E aí, hackearam os pagers e talvez fizeram alguma coisa como calentar a bateria, aonde todos explodiram ao mesmo tempo. Aí faz sentido. Porque a única maneira de explodir tem que ter um explosivo. O pager não vai explodir. Tem que ter um explosivo dentro do pager. Então, como isso foi feito? Então, eu vi a notícia. Tudo indica que Mossad hackeou os pagers e os pagers explodiram. Mas, porra, mas como é que o pager vai explodir? Tem que ter um explosivo dentro do pager. Então, na minha opinião, exatamente, né? Eu ficava, claro que foi o Mossad, espião, pediu, de repente, para trocar os pagers de todo mundo, colocou um explosivo dentro de todos os pagers, e aí ligaram e explodiu. Ou seja, mais de... Algumas pessoas dizem 2.000, outras dizem 4.000. Ou seja, imagina, 4.000 pagers com explosivos dentro,
e uma vez ligado, explodiram todos. E aí, o que acontece? Eu comecei a ver o que realmente era o que eu estava falando, né? O nome não é pager, não? O que que é? É bip? O nome é bip? Pager, pessoal, o pager Como é que é um pager? Deixa eu botar eu pegar uma foto de um pager, né? Para vocês verem o que é pager. É aquele negócio que a gente usava antes, porra. Antes do telefone sair, a gente usava o pager. Lembra? O pager. Aqui se vende pager e tal. Aqui, ó. Isso aqui que é um pager, né? Vou mostrar para vocês o que é um pager. A gente usava pager antes do telefone sair. Eles usam pager por quê? Porque aqui, ó. Isso aqui que é o pager, tá bom? É isso mesmo? Pager que vocês falam? Esse é o pager. E a ironia do negócio é o seguinte: os terroristas usam pager porque os pagers não davam para ser hackeados. Eles têm medo de usar o telefone porque o telefone seria hackeado e aí a Mossad ia pegar as informações, né? Porque eles falam. Então eles têm medo de usar o pager, o telefone, usar o pager. Aí, cara, explodiu o pager das pessoas. Entendeu? Explodiu. Então, é o que eu estava falando, porra, não tem como você hackear isso e fazer explodir. Então, foi exatamente isso que aconteceu, né? Eles colocaram os explosivos dentro. Eu não sei exatamente como aconteceu, tá saindo uma mensagem, uma matéria que eu estava lendo hoje, explica mais ou menos isso. Então, vamos tentar entender aqui o que aconteceu com essa matéria. É uma matéria que explica mais ou menos isso. Olha só essa matéria aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui em português. Vamos lá, em português. Olha aqui, ó. Olha isso. Ó. Espiões israelenses estavam por trás do ataque com bomba de pager que feriu milhares, humilhou o Irã e deixou o Oriente Médio à beira do abismo. Mossad e IDF colocaram explosivos em dispositivos de Hezbollah importados de Taiwan. Confirmam fontes, enquanto grupos terroristas ajudam a vingança. Ou seja, o que eles estão falando é o seguinte: o grupo Mossad, eles interceptaram um carregamento de pagers que foi comprado pelo Mossad, comprado pelos Hezbollah. Então o Mossad interceptou esse carregamento, pegou todos os pagers, botou explosivo dentro e deixou chegar até eles. O pessoal feliz da vida com os novos pagers, meteram os pagers no bolso e começaram a usar. Então o Mossad esperou até o momento certo, apertou o botãozinho, detonador, e estourou todos os pagers. O mais interessante, nós tivemos até embaixadores explodindo. Ou seja, o que o embaixador está fazendo com o pager do Hezbollah? Se vocês verem o Lula aí com algum tipo de machucado na perna, começa a entender o que está acontecendo, tá? Vamos começar a observar o Brasil e ver que políticos machucaram a perna, sofreu um acidente grave, porque não sabe, né? Saber lá, né? Vamos saber o que está acontecendo, né? Vamos saber o que está acontecendo. De repente, o Lula aparece mancando. Vamos ver, né? De repente, o Lula estava com pager. Vamos lá. Então, é a matéria aqui, tá, pessoal? Espiões israelenses estavam por trás do ataque. Ó, mais de 2.750 pessoas ficaram feridas em todo o Líbano, com mais de 300 em estado crítico, depois que pagers usados pelo grupo terrorista Hezbollah foram detonados ao longo de 1 hora na tarde de ontem. Pânico generalizado e cenas caóticas foram vistas nos subúrbios ao sul de Beirute, no Vale Bekaa e no sul da Líbano, enquanto a vizinhança da Síria. 14 pessoas ficaram feridas nas explosões, de acordo com observatórios sírios para os direitos humanos, monitora guerra, blá, 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 blá. Em cenas angustiantes, que duraram mais de 30 minutos, as vítimas foram vistas se contorcendo em agonia, com ferimentos horríveis em seus rostos, abdômenes e até mesmo em suas virilhas. Entre os supostamente foram mortos estavam 2 meninas, esse aqui que é o problema, 2 meninas jovens, né? Que de repente estavam brincando com pagers do pai.
uma operação conjunta entre Mossad e a Agência de Inteligência Secreta de Israel. Ninguém sabe se foram eles, quer dizer, todo mundo sabe, mas ninguém pode provar. Dizem que o serviço de segurança e os militares encheram os pagers que o Hezbollah encomendou a uma empresa taiwanesa chamada Gold Apollo com 1 ou 2 onças de material explosivo, justamente com o interruptor detonador. As pessoas aí, aqui tem o exemplo de um estourado, acredita que os pagers foram carregados com explosivos pelo Mossad. Aqui está, os espiões do Mossad eles conseguiram encontrar os pagers que vinham de Taiwan. Os agentes plantaram explosivos dentro dos pagers e aí você vê os pagers foram explodindo em todas as áreas. Às 3h30, horário de Líbano, Israel mandou uma mensagem que parecia assim: It was coming from Hezbollah dealership. Ah, entendi. Então, Israel, ele mandou uma mensagem como se a mensagem fosse da liderança de Hezbollah. Então, nessa mensagem, todos responderam. Uma vez que eles responderam, tudo explodiu. Então, isso, em vez de ser uma mensagem da liderança de Hezbollah, isso foi o hackeamento que fez com que todos os pagers explodissem. Então, tá aí, explodiu todos. Aí você tem várias fotos deles explodindo, Então, várias pessoas, muitos casos. Cara, que tá tudo tapado aqui, porque a gente não pode mostrar essas coisas no YouTube, né? Então, foi uma coisa, assim, sensacional, né? Uma coisa, assim, de filme de Hollywood, uma coisa, assim, de outro mundo, né? Como que eles conseguem ser tão inteligentes, né? Como que eles conseguiram fazer isso, né? Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Essa foi boa. Foi Operação Circuncisão, ao Bilal cortado. Rapaz. Ai. Pois é, o que me incomoda nessa operação são os inocentes atingidos, as crianças. Esse é o problema. Mas é uma guerra, né, Vanessa? Na guerra, inocentes morrem. Essa é a grande realidade, tá? É igual, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Cara, os Estados Unidos bombardeou. Muitas pessoas, sabia que muitas pessoas não entendem sobre a Segunda Guerra Mundial? Eu comecei a ler bastante sobre a Segunda Guerra Mundial e muitas pessoas acham o seguinte: os Estados Unidos jogou a bomba atômica no Japão, né? E aí acabou a guerra. E muitas pessoas acham que os Estados Unidos ter jogado essa bomba atômica no Japão matou milhares de pessoas. O que é verdade, né? Muitas pessoas morreram por causa dessa bomba atômica. Mas o que ninguém fala para você é que muito mais pessoas teriam morrido se não tivessem jogado a bomba. Você sabia disso? Vocês sabiam disso? Havia alguma pesquisa sobre isso? Cara, se os Estados Unidos não tivesse usado a bomba atômica, muito mais pessoas teriam morrido, tá? O número seria, muitos calculam, de dezenas vezes mais. E isso ninguém quer falar. Entendeu? Porque a bomba atômica ela foi tão poderosa que ela acabou com a guerra. Se não tivesse jogando a bomba atômica, teriam continuado explodindo, até que o Japão se entregasse. E o Japão, o imperador japonês, não queria se entregar. É uma cultura japonesa. E eu não sei se vocês leram isso na Guerra Mundial, mas os japoneses eram muito perversos, tá? Era o grupo mais perverso, por exemplo, com prisioneiros, né? Prisioneiros de guerra. Os japoneses, eles matavam quase todos os prisioneiros de guerra, torturava, matava mesmo. Era os mais perversos. Tem uma marcha, né? A marcha, eu não sei como chama a marcha agora, mas é a marcha que foi feita na Filipina, aonde os americanos se entregaram, porque eles estavam esperando chegar reforços, os reforços nunca chegaram, se entregaram. Então eles marcharam, essa marcha, morreram, entendeu? Milhares de americanos nessa marcha. Os japoneses eram muito mal, mas muito mal mesmo. Você não tem ideia como eles eram ruins.
Então, a bomba atômica, na verdade, salvou muita vida. Se não fosse a bomba atômica, muito mais pessoas teriam morrido. Muito mais mesmo. Vamos lá. O problema agora é o que vem depois. Não é não, Márcio. Sabe por quê, Márcio? Quando você lida com bandido, quando você lida com terrorista, não adianta, Márcio. Eles sempre vão te atacar. Israel não fez nada. No dia 7 de outubro, eles chegaram e mataram 1.200 pessoas, Márcio. Entendeu? É a mesma coisa, você fala assim, não vamos subir no morro e matar bandido, não, porque se a gente fizer isso, o bandido vai retaliar. Cara, o bandido sempre vai retaliar. Entendeu? Então não pense você que, agora que Israel atacou Hezbollah agora vai atacar. Ele iria atacar Israel de qualquer jeito, sempre atacou, sempre irá atacar. Então tem que ir para cima. Agora eu pergunto para você, Márcio. Vamos lá, uma pergunta para todo mundo aqui agora. Israel botou bomba dentro dos pagers e feriu aí, de acordo com algumas matérias, 4.000, outras matérias, 2.700 pessoas, 9 mortos, muitos gravemente feridos. Essas pessoas que tinham os pagers eram soldados do Hezbollah, pessoas importantes nos Hezbollah. Então eu pergunto para você, Hezbollah está mais perigoso agora, depois do ataque de Israel, ou eles eram mais perigosos antes do ataque de Israel? Aonde você acha? Estão mais perigosos agora ou antes? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Agora eles vão querer atacar mais? Não, sempre quiseram atacar. O objetivo de Hezbollah é acabar com Israel. Só que antes, eles estavam com muito mais força do que estão agora. Israel fez com que dizimou os soldados do Hezbollah, dizimou a liderança. Muitos desses, usando pages, eram líderes que foram dizimados. Ou seja, se serão ou não atacados, não faz diferença nenhuma, eles sempre seriam atacados. Só que agora eles têm menos poder de ataque. Eles têm menos agora. Não se negocia com terrorista. Terrorista tem que mandar para o inferno mesmo. Não tem esse negócio, não. Fábio, a Kamala não tem a mínima capacidade de negociar com líderes mundiais. Deus tenha misericórdia de nós aqui nos Estados Unidos. Concordo contigo 100%. A Kamala, você não viu durante o debate? Ela falou, eu fui enviada para a Ucrânia para negociar a paz. Aí o Trump falou, e não teve paz. Ou seja, não tem como negociar. A Kamala não tem nenhuma capacidade de negociar. E não é porque ela é mulher, é porque ela é fraca, tá? Era faca. Também tinha os kamikazes japoneses, exatamente. Fábio, o que foi que os japoneses fizeram com a Coreia do Sul? Olha, foi a guerra, né? A guerra porque eles são perversos. E na guerra eles destruíram a Coreia do Sul. E, no caso, a Coreia, né? E você sabe que nos Estados Unidos é um perigo você chamar um coreano de japonês. Eles odeiam uns aos outros, tá? Odeiam. O imperador japonês não queria se render e acabar com a guerra. Se não houvesse, infelizmente, essa explosão da bomba atômica, ainda teríamos casos como os japoneses fizeram na China. Exatamente. Ia morrer muito mais gente, cara. Além das baixas, houve uma quebra total na comunicação deles. Imagina o médio dos que ainda estão de pé. Não entendi. Imagina o médio dos que ainda estão de pé. Há um medo, talvez? Talvez saiu errado ali. Verdade, com terrorista não há conversa. Infelizmente, ação mesmo para resolver. Entendeu? Vamos lá. Bota alguma pergunta para a gente responder para vocês. Foram encomendados 4.000, explodiram menos de 3.000. O resto talvez estivesse desligado ou sem explosivo. Ou talvez, né, o Plínio, tenha explodido mais e a gente não sabe. Né? Valoriza o trabalho. Obrigado, querida, muito obrigado. Fábio, é possível que Mossad tenha ajuda da CIA nessas operações? É possível sim, tá? É possível sim. É possível sim.
Fábio, a guerra entre judeus e palestinos nunca terá fim. Eu acho que é bíblico, né? Acho que essa é questão bíblica. Exatamente. Algumas pessoas não conseguem ou não querem entender que esses grupos terroristas têm como único objetivo varrer Israel do mapa. Exatamente. Então esse negócio de você falar, mas se você atacar, vão ficar nervosinho. Meu amigo, não adianta. Não adianta. Tem que atacar, tem que quebrar eles. Tem que quebrar eles, não adianta. Será? Agora, imagina o pessoal que comprou pager, meu, tá todo mundo mandando devolver. Imagina aí o pessoal que comprou os pager, tá todo mundo devolvendo essas porra desses pager. Mas, pessoal, você tá entendendo? Pessoal, pensa comigo, pessoal. Vocês pensaram a genialidade do que foi isso? Cara, isso é filme de Hollywood. Já deve ter gente fazendo esse filme. Pessoal, isso é incrível, pessoal. Isso é uma coisa assim incrível. Cara, nós estamos em 2024. Como que ninguém pensou isso antes? Cara, isso é uma... Eu lembro que vocês que seguem meu canal sabem disso, já falei para vocês algumas vezes, sobre aquela missão, né, que era The Wrath of God. O nome da missão era a Ira de Deus. E a missão da Ira de Deus foi mais ou menos assim, né? Gênios da Mossad, junto com a IDF, que falaram o seguinte, vocês sabem que em 72, eu acho que foi Olimpíadas, e eles sequestraram os israelitas e mataram todos os atletas israelitas. A polícia alemã veio prender os terroristas, alguns morreram, outros foram presos. Os terroristas sequestraram o avião e trocaram os reféns e o avião em troca dos terroristas. Então os terroristas foram soltos. E aí Israel prometeu matar todas as pessoas que estavam por trás do sequestro. E como eles fizeram? Eles criaram a missão Ira de Deus. E qual foi a missão? Os espiãs, né, os espião Mossad, eles foram e mataram todas as pessoas que estavam envolvidas no terrorismo. Envolvidas direta ou indiretamente. O que acontecia? A pessoa caía de prédio, o carro explodia, telefone explodia. Durante, eu acho que foram 20 anos, você teve centenas de pessoas morrendo que ninguém até hoje sabe como que eles morreram. Ninguém sabe como que eles morreram. E claramente que muitas dessas pessoas que morreram, ninguém nem sabe. Né? E foi o próprio Mossad que foi atrás dessas pessoas, porque eles sequestraram os atletas israelenses e mataram eles. No Brasil é BIP. Tá? No Brasil é BIP. Coitado dos advogados aí dos Estados Unidos quando o mundo de Estado. Muita coisa diferente. Olha, nos Estados Unidos, dependendo, você pode ser um advogado, por exemplo, advogado federal, o cara que lida com imigração. Se o cara lida com imigração, ele pode morar em qualquer estado, porque é uma lei federal. Mas se o cara é um criminalista, se o cara é qualquer outro tipo de lei, ele tem que ter a licença do estado. Cada estado tem sua licença, tá? Ele tem que ter a licença do estado, porque as leis estaduais são diferentes. Segundo o professor HOC, é provável que Mossad implantou os explosivos nos pager antes de ser comercializados na fonte. Discordo. Eu acredito que eles interceptaram no caminho, colocaram o explosivo e enviaram para a fonte, tá? Porque eles não conseguiriam fazer isso antes da fábrica. Não teriam como eles fazer isso, tá? O que é o Mossad? É o agente secreto de Israel, tá? Agente secreto de Israel. É como se fosse a CIA americana, tá? Não, a operação foi top demais. É a operação assim que eu nunca vi na minha vida. Exatamente, seu Afonso. A melhor defesa é o ataque. Exatamente. Vocês lembram da Guerra dos 6 Dias? As Guerras dos 6 Dias, todas as nações ali se juntaram contra Israel. E a ideia das nações era: nós vamos cercar Israel e quando chegar o amanhecer, nós iremos com tudo
e iremos eliminar Israel do mundo. O que aconteceu? Enquanto as pessoas dormiram para atacar de manhã, Israel atacou durante a noite e matou todo mundo. Israel venceu a guerra dos 6 dias. Claro que teve a mão de Deus, obviamente, mas também teve a estratégia. A mão de Deus vem com sabedoria. E exatamente foi o que o seu Afonso falou. A melhor defesa é o ataque. Enquanto as outras nações se uniram para atacar Israel, pensavam que Israel ia se defender, Israel atacou. Entendeu? Israel atacou. Japoneses foram responsáveis pelas maiores atrocidades contra os chineses, inclusive, quer arrumar briga com um chinês, é só chamar... É a mesma coisa com os coreanos, tá? Vamos lá. Mais perigosos agora. Olha, eu discordo com esse pensamento, Amec, por quê? Pensa comigo. De acordo com o que você está falando, o professor HOC, provável que o Mossad implantou os presentes no Speja antes de ser comercializados. Imagina você, se você é Mossad e você bota as bombas antes de ser comercializados, quer dizer que ele poderia vender para outras pessoas. Poderia vender para o Japão, poderia vender para a China, entendeu? Então, não tem como você ter feito antes. A única forma, na minha opinião, que foi feita foi o Mossad, o Hezbollah comprou os pagers foram empacados e foram enviados para o Hezbollah. No caminho, o Mossad interceptou, abriu os pagers, colocou os explosivos e continuou indo. Porque a única forma deles saberem que realmente o Hezbollah receberia os explosivos. Se fosse antes, você não sabe para quem é. Não tem como você fazer. Podia cair na mão de qualquer pessoa. Mais perigoso agora. Não, Marta, menos perigoso agora. Igual no Rio. Quando você mata a liderança, eles não ficam mais perigosos, eles ficam menos perigosos. Israel no serviço de inteligência estão anos-luz na frente. Não, realmente isso aí é coisa para a gente falar por muito tempo, né? Eu estava até querendo uma coisa assim que, cara, é incrível, tá? Isso significa que eles estão estudo o tipo de ataque. Se um page faz isso, imagina. O negócio é complexo. É igual nos Estados Unidos, só que no Brasil não tem muita independência, esse é o problema. Ninguém mais vai querer comprar page. Onde o Fandex foi barrado? É uma lei que pode sair nos Estados Unidos que pode barrar o Alexandre de Moraes de vir para cá, para os Estados Unidos. Fábio, onde você acha que Israel errou nesse ataque no grupo Hamas? Como assim ataque no grupo Hamas? Eu não achei que Israel errou, achei que Israel foi sensacional. This operation was mind-blowing. Foi uma coisa assim sensacional. Literalmente, mind-blowing. Será que os Estados Unidos vai barrar todo o Supremo? Olha, vamos lá. Primeiro, que é uma proposta de lei, é uma PEC. Ela tem que passar. Uma vez passando, nós não sabemos se todos serão barrados, mas ela nomeia o Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes está na hora da vez, né? Não, com certeza. O melhor negócio não é ser inimigo de Israel. Isso aí é fato. Vai, faça a pergunta aí, pessoal. Manda pergunta aí, se você tiver alguma qualquer coisa. Vamos lá, abre para qualquer coisa agora, que eu vou vazar já. Abre para qualquer coisa.
Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alguma pergunta, pessoal? Manda aí para a gente responder para você. Fá, você conhece o síndrome de Carroth? Carroth? Cara, eu já li sobre o cinto de Carroth, né? O síndrome de Carroth, né? O síndrome do impostor. Só que a ciência não reconhece como uma literatura, mas acredita-se que é tipo aquela pessoa que ela não acredita em si mesma, né? Ela duvida das suas habilidades, algo assim meio estranho. Mas a ciência ela não acredita, né? Quando vou votar essa PEC? Vamos ver ainda, não sei a data. Qual a chance de retaliação em grande escala de Hamas? Não foi Hamas, foi Hezbollah, tá? Mas a chance é a mesma que antes, é a mesma coisa. Mesma coisa. Biden e o cara do Reino Unido se reuniram para discutir o uso de armas a longo alcance para a Ucrânia. Eu vi isso aí. Eu falei em relação à inteligência que não conseguiu se antever ao ataque. Não entendi. A única maneira de cancelar a ida do ovo para a Disney é essa PEC? Não é a única maneira, tá? O presidente Donald Trump ganhando pode proibir de outras formas. Por que aqui no Brasil eles não mostram as pesquisas que o Trump está liderando a corrida eleitoral aqui? Porque está muito apertado, tá? O presidente Donald Trump está liderando em alguns lugares, mas está tecnicamente empatado. Xandão pode dar adeus às suas viagens aos Estados Unidos? Olha, se essa lei passar, sim. Maduro será de fato preso? Não se sabe. Tomara que esse cara morra. Fábio, você não acha que Bolis e Nunes podem se juntar contra Massal no suposto segundo turno? Não acho, não. Não acho que eles possam se juntar, não, tá? Agora, a pergunta é, nós não sabemos quem estará no segundo turno, né? Quem vai estar no segundo turno? Boulos e Marçal? Boulos e Nunes? Não sei. O que nós iremos fazer é o seguinte, se for Marçal e Boulos, a gente vai votar para o Marçal, eu vou apoiar o Marçal. Se for Nunes e Boulos, eu vou apoiar o Nunes. Se for Nunes e Marçal, aí, meu amigo, que se espanta os dois, que dê cadeirada um na cabeça do outro, entendeu? Bota a cadeirada, solta a cadeira para os dois. Vamos lá. Se for confirmada a conversa que saiu sobre o ovo, não, isso aí não é verdade, tá? Essa conversa de print aí, tudo mentira, tá? Estão dizendo que foram baterias que explodiram. Não é não, isso é mentira, tá? Baterias não vão explodir todas juntas na mesma hora. Fábio, você acha que a retaliação dos terroristas contra Israel pode ser muito grande? Nada, vai ser a mesma coisa que sempre foi. Com certeza, Mossad já tinha um lote preparado, só trocou na entrega. Imagina interceptar 4.000 aparelhos e contar na hora. Isso não seria Mossad. Ótimo ponto, concordo. Quer dizer, Mossad interceptou a compra, ou seja, ele sabe que o produto ia ser comprado. Mossad já sabia disso, então ele comprou antecipadamente, já tinha as 4.000 unidades separadas bonitinha. Quando o produto estava sendo enviado para Hezbollah, ele trocou o lote, entendeu? Concordo contigo 100%. Essa faz muito mais lógica, muito bem pensado, entendeu? Então você tem Mossad intercepta a compra deles. Então eles têm a vontade de comprar. Eles começaram a fazer, vamos comprar desse, começaram a fazer pesquisa que queriam comprar o Pagers. Então uma vez o Mossad vendo que comprar um Pager, o Mossad vai e compra, né? Já compra os Pagers. Então, os pagers já estão comprados. De repente, eles mesmos fazem, Israel tem a capacidade de fazê-los. E aí, quando os pagers são enviados a eles, em vez de abrir um por um e botar a bomba, ele simplesmente trocou os pagers, que são idênticos, né? Aí eles receberam os pagers que foram enviados por Mossad
E Mossad ficou com os pages que vieram de Taiwan. Então, acho que essa sim é mais provável. Achei interessantes as acusações contra o P. Diddy saírem logo depois da tentativa de assassinato. Olha, essas acusações não saíram agora não, tá, Rosana? Já tem algum tempo que essas acusações saíram. São acusações que a gente nem pode falar aqui, né? A gente vai poder falar na trincheira sobre isso. Legalmente, os Estados Unidos podem bloquear os outros ministros do STF brasileiro? Pode bloquear qualquer um. Fábio, o serviço de inteligência aumentou a proteção do Trump. A gente viu que ele foi salvo por isso. Essa lei poderá afetar também quem só estava cumprindo ordens. Exatamente. O embaixador que se feriu era do Irã. Então explica tudo do porquê eles tinham um pager. Exatamente, você imagina, do Irã. O que o Irã está fazendo com o pager? Qual a diferença do Lula para o Xandão? A diferença total, né? O Xandão, ele não é uma ideologia política, o Xandão, ele é um ditador. O Lula é ideologia política. Ele é um comunista. Eu quero te dizer que responder as perguntas no ar é muito bom. Faz a gente ficar ligado no canal. Obrigado, querido. O Novo México, Arkansas, Tennessee são estados republicanos ou democratas. O Novo México é democrata, tá? Arkansas e Tennessee são republicanos. Fábio, o cigarro eletrônico pode ser usado como esse atentado. Eu acho que pode, tá? Eu acho que pode. Aonde você acha a inteligência de Israel errou e eu não conseguisse antever ao ataque do Hamas? Ah, entendi. Você está falando daquela situação passada. Foi um erro abismal, tá? Porque foi um dia de sábado, eles estavam falando de paz, né? Que eles tinham concordado paz. O erro da inteligência de Israel ali foi o seguinte: eles tinham acabado de fazer um acordo de paz. Então, Hamas, já preparados para o ataque, eles fizeram um acordo de paz. Então, quando fizeram paz, eles deixaram Israel em sua retaguarda. Israel relaxou, por isso que aconteceu, entendeu? O FBI tá igual a Polícia Federal Brasileira, tá. E hoje uma pessoa no meu canal, né, ele mandou uma mensagem: Fábio, vou sair do seu canal porque você falou mal do policial. Falar mal de policial pra mim é isso, é aquilo, é aquilo. Você vê, porra, a dificuldade de você ser um youtuber é que, primeiro, você sempre pode falar besteira, né? Como eu faço live agora de 1h40, 2 horas de live, eu posso sempre falar besteira. Segundo, mesmo sem falar besteira, o cara escuta uma besteira, porque não sabe interpretar nada. Então é uma dificuldade muito grande de você fazer vídeos, principalmente para brasileiros. Brasileiro tem uma dificuldade de interpretação de texto, vídeos, áudios, é inacreditável. Então, o que eu falei sobre a polícia? Vamos lá, vou explicar mais uma vez, porque de repente o retardado está aqui nos ouvindo. Vamos lá. Eu sou pró-polícia, mas as pessoas têm todo o direito de criticar a polícia. Esse é meu ponto. Quando uma escola de samba demonizou a polícia, eu sou contra demonizar a polícia. Mas eu sou a favor de que a pessoa tem o direito de demonizar a polícia. Será que ficou difícil de entender? Será que meu português é muito complexo? Você está entendendo a diferença de uma coisa com outra? Eu não xingo um policial, mas a pessoa tem todo o direito, ou deveria ter todo o direito de xingar um policial se ele quiser. Porque o policial não pode ter mais autoridade do que o povo do bem. O policial tem mais autoridade do que bandido, mas o povo do bem não. Um policial nos Estados Unidos parar você e você xingar o policial, não vai acontecer nada. Não existe lei de desacato à autoridade. Isso é mó babaquice. Por exemplo, agora a Polícia Federal Brasileira estão agindo como jagunços. Como é que eu vou não falar mal da Polícia Federal? Claro que eu vou falar mal. Estão fazendo coisas erradas, claro que eu vou criticar. São todos os policiais? Não. São os jagunços dele que estão fazendo coisas erradas. Então, o meu ponto para a pessoa entender é que, se você luta pela liberdade de expressão, você tem que lutar pela liberdade de expressão das outras pessoas de criticar a polícia também. Eles têm direito de criticar a polícia se eles quiserem. Eu não vou criticar.
Eu vou criticar se houver como criticar, mas eu não vou atacar a polícia. Eu sou pró-polícia. Eu acho que a gente precisa da polícia. Eu acho que a polícia é boa, mas temos policiais ruins, como em todos os lados. Entendeu? Olha, isso aí, se você tá falando de uns printers muito mal feitos, aquilo ali é fake, tá? Aquilo ali é fake, tá, ô Reinaldo? É fake. Não entra nessa não que é fake. Se começar a explodir celular. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu não entendi porque teve dois... Aqui, o comentário de duas pessoas embolou tudo aqui, não deu para ver nada. Então eu só falei isso. A pessoa tem que ter a liberdade de criticar, entendeu? Ah, Fábio, eu amo policial, eu não vou criticar. Tudo bem, você não critica. Mas a pessoa que quer criticar, ele tem que ter o direito de criticar. Não adianta, Fábio. Você pode tentar explicar, porém, a maioria de nós brasileiros somos analfabetos funcionais, dificilmente você será compreendido, infelizmente. Na verdade, Márcio, a maioria entende, tá? A maioria entende. E por isso que eu sou uma pessoa muito paciente, eu tento explicar, eu tento ficar falando aqui. Vocês já viram os grandes youtubers fazer isso aqui? Grande youtuber não faz isso não, tá? Só nós, youtubers pequenos, que fazemos isso. Fá, você acha que a eleição americana será como foi com o Biden? Eu não entendi o que você quis dizer que será como foi com o Biden, né? Exatamente, Luiz. E o problema é o seguinte: olha só, vamos voltar aqui para você entender uma coisa. 2 anos atrás, vamos lá, 3 anos atrás. 3 anos atrás, se você falasse mal do exército brasileiro, o que ia acontecer com você? Digamos que eu, Fábio, faço um vídeo e falava para todo mundo que o exército, estou falando isso aqui, ó, 4 anos atrás, Bolsonaro acabou de ganhar a presidência. Bolsonaro fazendo um trabalho sensacional, o Fábio faz um vídeo e diz para você que o exército brasileiro é um bando de melancia, um bando de lixo. O que você acha que as pessoas iam fazer comigo? Vai no comentário. O que você acha que as pessoas iam fazer comigo? O que você acha que ia acontecer comigo? Se eu falasse isso há 4 anos atrás, o que as pessoas iriam falar? Você votaria no Marçal no segundo turno contra o Bolo? Sim, votaria no Marçal. Qualquer um contra o Boulos, tá? Qualquer um. Ó, ia ser fuzilado. Exatamente, dona Dora. Se 4 anos atrás eu falasse mal das Forças Armadas, eu seria fuzilado. Fuzilado. Ninguém podia falar. Você era proibido de falar mal das Forças Armadas. Ó, iria ser lixado literalmente. Exatamente, era proibido. Proibido, você não podia. Forças Armadas, nossos heróis, nosso amado, paixão, amor, é a coisa melhor do Brasil. E eu sempre falei, isso é loucura. As Forças Armadas não são conservadoras. Sempre falei isso, sempre levei porrada. Hoje, todo mundo chama ele de melancia. Ué, e a mesma coisa. Antes, ninguém podia falar na Polícia Federal. Polícia Federal, a melhor coisa do mundo, isso, aquilo. E hoje é o quê que tá a Polícia Federal? Um bando de capanga. Então, o que acontece? As pessoas precisam aprender que mais Brasil, menos Brasília. Então, servidores públicos, policiais, políticos, tudo isso não pode estar acima do povo. O policial serve ao povo do bem. Ele tem que dar porrada e tiro em vagabundo. Mas o povo do bem, o policial está para servi-los. Entendeu? Então, a crítica, quem quiser criticar, que critique. Não tem problema nenhum. Porque amanhã, esses policiais, esses soldados, essas pessoas que você tanto admirava, amanhã
eles viram chacota. E você vai querer criticar e você não vai poder, porque você mesmo criou a regra de que você não pode criticar policial. Entendeu? É quando você critica, você tá ferrado. Exatamente, eu seria lixado nas redes sociais. Fábio, estamos no século XXI. Quem ainda fabrica pages? Já tive ideia de colocar. Cara, o que acontece é que eles tinham medo de interpretar, da Mossad pegar as mensagens no telefone. Por isso que eles tinham o pager, que é mais seguro, entendeu? Me tire uma dúvida. Trump ganhando falou que vai falar com Putin para parar a guerra. O que ele vai negociar? Gás, usinas ou só a paz mesmo? Olha, ele vai negociar a paz. E a paz vai vir com muitas coisas. Vai ter que ser uma negociação entre o Loirão, o Putin e o Zelensky. E eles precisam entrar nisso. É que eu era esquerdista, exatamente. Me chamar de esquerdista. As Forças Armadas continuam sendo a última barreira, porém, alguns líderes de fantochão. Concordo contigo. Concordo contigo. Você lembra do japonês da Federal? Acho que ele teve que se aposentar. Eu acho que ele tinha sido preso, não tinha sido preso? Tinha sido preso. Ó, a Mia aí. Mia tá sumida, hein, minha filha? Fábio, Putin está apoiando a Kamala. Com certeza, ele prefere a Kamala. Né? Prefere a Kamala. Se já te chamavam na época de melancia, na época mesmo, sem você ser militar, imagina se você criticasse. Aí eu seria apedrejado. Exatamente. Mas hoje todo mundo critica. É o que eu estou falando. Então você tem que deixar o open-ended. Você tem que ser o que você prega, né? Você tem que viver o que você prega. Se nós pregamos liberdade de expressão, então a gente tem que respeitar se uma pessoa critica a polícia. Ele tem todo o direito de criticar. Eu apoio a polícia. Ele não quer apoiar, ele tem todo o direito. A gente vai zoar com ele, a gente vai sacanear ele, a gente vai pedir para ele chamar o Batman. Mas ele tem o direito de criticar. É isso que as pessoas precisam. Vamos lá. Ué, o japonês federal faleceu? Ele tinha sido preso, né? Fábio, em qual estado o Trump tem que ganhar? Olha, eu acho que o estado mais importante é Pensilvânia. Fábio, você acha que Bolsonaro ficará elegível com a queda de Moraes? Com a queda de Moraes, ele ficará elegível. Eu discordo de você. Se eles têm a caneta, as instituições, a imprensa e as armas, eles impõem o que quiserem. Não entendi nada que você quis dizer, não entendi nada que você discordou de mim. Né? Eu estou completamente perdido do que você falou. Seria fuzilado pela Ana Priscila e os seus amigos, né? E os seus amigos. Muita gente seguia essa Ana Priscila. Então tá bom, galera. Deus abençoe aí. Que você tenha um dia maravilhoso. Certamente vou fazer cortes dessa live aqui para a gente colocar amanhã para todo o povo brasileiro ver. É importante que você compartilhe. Vou fazer vídeos curtos para você poder compartilhar com seus amigos, para que tenha mais. Né, muita coisa boa está acontecendo. Está faltando 5 para a gente impeachment o Alexandre de Moraes. Estão criando uma lei que podem barrar o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Muitas coisas acontecendo. Fábio, se não acontecer nada, já aconteceu algo, né? Só essa tentativa, só de um deputado americano dizer que todo mundo já sabe que o Alexandre de Moraes é ditador, já é algo. Então as coisas estão acontecendo, tá? Então Deus abençoe a todos aí. Se você não entrou ainda na nossa trincheira, entra na trincheira, porque na segunda-feira teremos a live sobre a picadinha, né? As picadinhas, vamos explicar para você sobre a picadinha e todos os dias vão tentar fazer mais e mais. Pessoal, tem muitos grupos de WhatsApp aí dizendo que sou eu. Pessoal, eu só tô na trincheira e eu tô no outro grupo de WhatsApp, mas quase eu não falo no grupo de WhatsApp, e eu tenho canal no canal no WhatsApp e um canal no Telegram. Não vendo curso, não peço para doar dinheiro. O único lugar que a gente pede para doar dinheiro é no YouTube e tá aqui o nosso Pix. vidagringapix@gmail.com e o outro que é do meu irmão, tá bom? Então não entre nesses lugares onde tem minha foto falando contigo, não sou eu, tá? Não sou eu.
Eu estou conversando com você na trincheira e eu tenho um grupo, são grupos fechados de Telegram, aonde eu coloco as informações, mas ninguém fala lá. É grupo fechado, ninguém fala. E em nenhum lugar eu estou pedindo dinheiro, vendendo curso, em nenhum lugar. Se eu for vender curso, eu vou falar com vocês aqui no YouTube, abertamente. Eu não vou falar somente nos grupos, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, vejo vocês amanhã às 6 da manhã, tá? Tchau, tchau, galera.